divisa das estâncias se encontra a peonada numa manhã de verão. De um lado o negro João, que está curando o terneiro, do outro Luiz e o Pinheiro, que estão trocando o moirão. Buenas! Eu sou Henrique Fagundes da Costa, nós estamos em Bagé, a caminho da região das Palmas. Nós vamos conhecer 3 estâncias extraordinárias, então venham com a gente porque esse é o nosso programa Na Estrada. Comentam de recolutas, de capões e vaquilhões. Nós estamos a caminho, como eu comentei, da região das Palmas. A região das Palmas fica no norte do município de Bagé e nós estamos indo encontrar um grande amigo meu, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre essa região. Que estão de fato atrasadas, não sobra tempo pra nada, logo que aperta o verão, tem banho, inseminação, pesos de ovelha bichada. E no mas que Deus ajude, pois pra tudo tem remédio, na esperança dessa gente humilde, franca. Buenos dias! Bom dia, Henrique. Como é que tá? Bueno? Tudo bem? Tudo bem. Tchê, o que nós estamos fazendo no cemitério das Palmas? Num domingo de manhã de Dia das Domingo de Mães. manhã. Hoje nós vamos saber um pouquinho da história das Palmas, ou das Palmas, como a gente diz aqui. E vamos entender um pouquinho como começou o povoamento dessa região, né? Como chegaram aqui os primeiros habitantes, como se desenvolveu. Essa parte aqui é a parte mais antiga do cemitério das Palmas. Quem que está enterrado aqui, Edgar? Bom, aqui é o cemitério das Palmas, a gente começa a nossa caminhada por aqui, porque o cemitério, justamente a primeira instância, o primeiro povoador, o primeiro Brasil que veio para cá, o Severino Teixeira Brasil, ele construiu a sede dele, que é logo aqui em cima na Coxilha, e esse era o cemitério que ele construiu para a família. Então aqui, ele não está enterrado aqui, ele era natural de Mostardas, e ele faleceu lá, depois ele está enterrado lá. Como é que era o nome dele? Severino Teixeira Brasil. Esse é o chamado mostardeiro. Mostardeiro, conhecido como Mostardeiro. Ele nasceu em Mostardas, mas o pai dele veio, e o avô dele, o pai dele veio guri dos Açores, né? Desembarcou em 1750 em Rio Grande. Ele é o primeiro povoador das Palmas, dessa região das Palmas. Dessa região das Palmas. Primeiro, quer dizer, ele não é já tinha uma casa quando ele comprou, mas não moravam aí, ele comprou essa coisa e foi ele que povoou, vamos dizer assim. E ele foi aqui quem construiu o cemitério. E esse cemitério era da família, era da estância dele. E aqui nós temos enterrado, nesse mausoléu aqui, que está corroído pelo tempo, mas nós temos o filho dele, o Alexandre Teixeira Brasil, que faleceu em 1877, que é esse túmulo aqui. E depois nós temos outro mausoléu ali do outro filho dele, e da família do marido da filha dele, que era o Leonardo José Colares e Matheus Teixeira Brasil, que são os filhos, vamos dizer assim, a primeira geração de palmenses, né, que estão enterrados aqui nesse cemitério. E depois, em uma determinada época, se torna um cemitério municipal, né? Hoje é o principal cemitério da região das Palmas. O construtor desse mausoléu, nós vamos visitar as estâncias dele. Ou não? Vamos a Santa Silvana. O Matheus Teixeira Brasil era dono da Santa Silvana. O Matheus, que construiu esse mausoléu, foi quem construiu a estância Santa Silvana. Na verdade, Silvana. o pai dele, o Severino, mandou construir para ele, né? Eles eram mandou construir a estância. Tá. Aí porque o Severino, quando chega aqui, ele constrói essa estância, que é a Estância das Palmas, e é bem aqui a confluência do Arroio das Traíras com o Arroio das Palmas. E ali ficou meu trisavô José, que era um dos filhos de Severino. O Alexandre, que está enterrado naquele mausoléu, ficou com a Estância das Palmas. E ele mandou construir para os outros, ele tinha mais 2 filhas, e um filho, que era o Matheus Teixeira Brasil. Ele construiu a Santa Silvana, que ficava num dos vértices, né, da estância. A estância nova, que
deu para a filha Silvana, que é casada com Leonardo José Colares, que é lá no Cerro da Cruz. Tá? E a estância da Arvorezinha, que nós vamos passar depois ali, que aí ficou para outra filha dele, a Maria Madalena, que é casada com Nicolau Pereira, que é onde descendem os Pereira Brasil, para quem gosta de cavalo crioulo, do Cerro da Bandeira, no Uruguai, que é as éguas, as onza. Então a gente está aqui no cemitério das Palmas. Aqui estão enterrados os fundadores das estâncias, os primeiros povoadores dessa região das Palmas. Os primeiros povoadores. Origem açoriana, origem açoriana, toda a origem açoriana. O Severino vem, ele constrói essa estância, ele também tem aqui na Lixiguana a estância, ele traz um irmão dele, Laurindo, e com eles vêm 2 colares que eram irmãos, o Leonardo José, que casa com uma filha do Severino, que é esse desse mausoléu, e o irmão dele, José Luiz, casa com a filha do irmão dele. E aí é da onde descendem todos os colares e os Brasil das Palmas. Só para nós situar, esse pessoal nós estamos falando de que época? Eles chegam aqui antes da fundação de Bagé, né? 1810 eles já estavam por aqui. 1810, esses que estão enterrados aqui nesse mausoléu já estavam por aqui. O Mateus é nascido em 1804 ou 5, se eu não me engano, data de nascimento, né? Era uma criança pequena. O meu trisavô José já é nascido em Bagé, em 1812. E esse mostardeiro, ele chega aqui mais ou menos em que época? Nessa época, porque ele era oficial de milícia. Início dos anos 1800. Ele era oficial de milícia e ele estava envolvido desde a guerra de 1801. Tá? Em 1807 ou 1808 ele já está em Caçapava, tem registro dele em Caçapava. Em 1811, quando Dom Diogo junta o exército em Bagé para o exército pacificador, para a campanha ali do Uruguai, quando vem o pessoal da Guarda de São Sebastião, né, com o tenente Pedro Fagundes de Oliveira, para Bagé, ali aparece o nome do Severino Teixeira Brasil, é dado baixa, ele é dispensado do exército, em função ele já tinha uma idade avançada para a época, ele tinha mais de 30 anos, e ele se estabelece em Bagé. Em 1815, tem um documento em pedido para a corte, no Rio de Janeiro, que seja dada a permissão para construir a capela, onde hoje é a matriz, né, a Catedral de São Sebastião, construir uma capela para São Sebastião. E é assinada pelos moradores da então vila, e eles já recolheram uma certa quantia de dinheiro para poder construir aquela capela. E quem aparece em primeiro, assim, quem mais contribuiu com dinheiro já é o Severino Teixeira Brasil. Sim. Essa casa dele ainda existe? Existem resquícios? Tem ali, é em cima da... Daqui a pouquinho nós vamos ali então. Aqui então, antes de tu me dizer onde nós estamos, eu quero te fazer 2 perguntas. Em primeiro lugar, por que Palmas? Palmas é uma árvore, certo? Tem algumas teorias. Uma que teriam encontrado aqui o corpo de um padre jesuíta, que ele teria identificação como Frei, alguma coisa como a Rúbia de las Palmas, o nome dele. E a outra, que eu acho que é a mais coerente, é em função, né, de ter muita palma. A palma é a palmeira. Palma. É um tipo de palmeira. Então eu acho que é a mais coerente, tinha muito essa região, Então nós temos aqui o Arroio das Palmas. O Arroio das Palmas, que já tinha essa denominação, né? Que dá nome à região. Que dá nome à região. Então, dentro das Palmas, nós estamos falando do norte do município de Bagé, tem várias subdivisões. Várias subdivisões. Então nós temos ali Corredor dos Colares, Corredor do Brasil, Apertado, Lixiguana, Coxilha das Flores. A Toca. Tudo isso está nessa região, Cerro do Malcriado, tudo na região das Palmas. Tudo na região das Palmas. Bueno. O que é esse lugar? Aqui é a estância construída pelo Severino Teixeira Brasil, a primeira estância que foi construída aqui nessa região. Essa casa aqui não é a casa original, né, mas ela está construída bem exatamente em cima dos alicerces da primeira estância. Ele foi o primeiro povoador dessa região e essa casa é construída aí nos anos 10, na década de 10 dos anos 1800. Tá. E as estâncias que nós vamos passar agora são de filhos e netos do Severino. Estâncias fundadas pelos filhos e netos do Severino. Tá bueno. Então, vamos adiante. Bueno, aqui nós estamos no Corredor dos Colares, indo em direção à nossa primeira parada, que é a Estância Santa Benigna.
Tchê, nós passamos lá onde era a Estância das Palmas, do Severino, fazendo um exercício de memória. Estância fundada pelos 1800, seria um rancho, uma estância bem rústica, de construções rústicas. E aqui nós estamos num neto dele, que a gente já vê essa construção majestosa, né? Aqui já construída na década de 70 dos anos 1870, então a gente já vê esse recorte temporal da história do Rio Grande do Sul, mas também desse avanço da arquitetônica. Sim, desse imaginário, porque vamos imaginar lá que teria em 1800 e pouquinho rancho. Ele já tinha casa de pedra ali, né? Mas provavelmente quando ele começou, devia ser lá na Pedreira, também nós vamos ver, era rancho, tem até o rancho de pedra até hoje. Já devia ser uma arquitetura bem menos rebuscada, né? Menos rebuscada, e aqui a gente já vê essa pujança da estância. Já vê, né? Já uma outra época. Tu imagina isso aqui na época que foi construído, o que seria essa casa aqui nesse lugar? Eles têm, depois vai ver lá, depois a gente vai ver lá na Pedreira também, né? Elas têm todo o mesmo estilo, com pátio interno, com cerca de pedra, com verde de pedra. Tia, vamos dar uma olhada nesse lugar, vamos dar uma caminhada. Olha que interessante essa calçada da esquina. Nessas estâncias antigas a gente encontra verdadeiras raridades. Isso aqui é um marco de demarcação de campo do tempo ainda das Sesmarias. Então alguns desses marcos que são recortados num bloco único de pedra, alguns deles levam as marcas das estâncias e a gente vai ver um desses lá na Estância da Pedreira. Estância velha sou eu, que sinto, que penso e canto, ofereço este acalanto ao que foste que resiste, ao progresso duro e triste que ameaça o teu valor, dor, angústia e de sabor que ao despatriar nos insiste. Estância velha sou eu, que sinto, que penso e sonho, como Anguera tristonho, pelos ermos campos vastos, com saudade do... Bueno, nós estamos fazendo uma volta pelas Palmas. Nós entramos lá no asfalto, no Corredor dos Colares, e agora nós viramos aqui. Esse aqui é chamado Corredor dos Brasil. Agora nós vamos parar na Estância Santa Silvana e depois, no nosso destino final, a Estância da Pedreira. Dos sonhos dos meus antigos, testamento proferido, timbrado a pó de mangueira, inventário de fronteira dos meus terruinhos sentidos. Estância velha sou eu, que sinto, que penso e faço, sou o derradeiro lançaço da resistência em defesa da cultura e da nobreza, de não suportar teu fim, que não quer que seja assim, a roubarem-te a beleza. Estância velha sou eu, que sinto, que penso e falo, sou centauro de... A gente está chegando aqui na sede da Estância Santa Silvana, um lugar imponente, uma casa antiga, um lugar bonito, mas a primeira coisa que a gente observa é essa data, em cima da casa, 1755. Edgar, o que é essa data? Bom, essa data é porque quando o Severino compra essas áreas aqui, o Mostardeiro, aqui já tinha um posto
tinha uma construção, cercas de pedra, galpão de pedra, mangueira de pedra. E aqui nós estamos bem onde cruza a linha do Tratado de Madrid. E os primeiros registros que tem aqui, que foi quando estavam fazendo a demarcação dos limites para o Tratado de Madrid, que aqui era nas nascentes do Arroio das Traíras, né, e era um posto missioneiro. Então isso daqui era conhecido como o posto. Então aqui pode ter sido um posto das estâncias missioneiras. Posto das estâncias missioneiras. E aí, por isso essa data, porque é a data que tem um registro, né? Foi registrado que aqui já existia um posto. E aí quando ele vem depois em 1801, naquela época, logo após que o Severino Mostardeiro compra aqui, manda construir em cima do posto a estância Santa Silvana, que fica para o filho dele, o Mateus. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, mas nessas horas ela sempre vem, que eu digo que a história nem sempre não está apenas nos livros. E aqui na Santa Silvana também tem a lenda, ou não vou dizer que lenda, que tinha uma araucária, foram feitos estudos que ela poderia ter 300 anos. Isso. Então valida um pouco essa data. Tchê, olha que espetáculo de pátio interno, todo com goiabeiras. Nós vamos aproveitar o momento que elas estão maduras, vamos colher o nosso café da manhã e vamos seguir nossa visita. Um galpão é sempre um galpão, né? Poncho de xará para o inverno, pelego, uma escovinha para rasquetear os cavalos, poncho, a mordaça. E aqui uma raridade, ó. Olha aí, espetáculo. Couro. E o cheiro? E o cheiro? O Edgar estava me explicando que aquela primeira estância que nós visitamos, a Estância das Palmas, era uma propriedade de 36 mil hectares. 36 mil hectares aproximadamente. E que foi dividida depois em essas estâncias que nós estamos visitando agora, são frações. 5 estâncias, uma para cada filho. Um ficou com aquela sede da Estância das Palmas, o outro ficou ali bem onde hoje é a Ponte das Traíras, na BR-153. Aqui a Santa Silvana, a Arvorezinha, que é outra estância aqui ali em cima, e a estância chamada Estância Nova das Palmas, que é lá no Cerro da Cruz. Todas 36 mil hectares foi fracionado em 5 estâncias. Foi fracionado em 5 para os seus 5 filhos. 5 filhos. Tchê, nós estamos saindo da Estância Santa Silvana, mas um detalhe, né? Nós conhecemos o Flamerson, seu Flamerson, Flamerson. Que baita nome, Flamerson. O filho da chama. Tchê, eu tenho a convicção de que nós estamos diante do primeiro Flamerson da história. Flamerson. Possivelmente. Flamerson. Que baita nome. Flamerson. O Na Estrada tem apoio de Clínica Veterinária Pampa, lá de Nova Prata, e Agrocostaneira de Bagé. São as duas marcas, as duas empresas que nos apoiam e que levam para vocês esse programa.
está chegando num dos lugares que eu tenho muito apreço, muito carinho, um lugar que eu tenho muita convivência ao longo da minha vida, um lugar muito especial para mim, a Estância da Pedreira, nas Palmas, em Bagé, família Brasil. E eu fico muito feliz também de compartilhar com vocês desse lugar que é extraordinário. Se entrecruzam nos ares os cantos finais da tarde, no bico dos passarinhos, tranco e tranco no caminho, de quem vai para o apertado, neste cabano tostado, cruzo pitando e sozinho, cruzo pitando e sozinho. Pra quem sai aqui da estância não há volta nem atalho, rincão do apertado, pois pra bandear pra estes lados, só no passo do Dorval, aonde o arroio dava, a bola pé ou a nado, só no passo do Dorval. Os cascos de mil destinos repisaram tempo afora, esta estradita da fronteira, seja prava e de carreira. Estou com o tio Leonardo Brasil, proprietário da Estância da Pedreira. Tio Leonardo, muito faceiro de fazer essa visita. Um lugar, como eu comentava, o senhor não escutou, mas um lugar que eu tenho muito carinho. Muito obrigado. Que tive a felicidade de vir inúmeras vezes na minha vida. E hoje, apresentando essa estância, esse lugar para muita gente que vai nos ver, que nem sabe onde fica Bagé e Palmas. Então eu queria que o senhor nos mostrasse um pouquinho da sua casa. Vou mostrar e nos com contasse... muito prazer. A estância sempre, as estâncias da campanha gaúcha sempre são um lugar que a gente gosta de receber visita. O gaúcho é bastante hospitaleiro, nós não gostamos de ficar sozinho. E vamos passar. Então vamos lá. Essa estância, ela data do ano mais ou menos 1800... Não, a estância em si não. Essa estância vinha desde o cemitério das Palmas, uma mesma estância. A construção da sede se deu por volta do ano 1888, 89, quando meu avô recebeu por parte da mulher, que era sua prima irmã, o campo onde está a casa. Porque ele morou e trabalhou 27 anos no Queguai-Chico, sobre o arroio Queguai-Chico, nas estâncias da família no Uruguai, onde tem a criação de cavalo crioulo, Cerro da Bandeira, Cavalhada Pereira Brasil. Quando ele recebe aqui, fica parte da família lá e ele prefere ficar aqui porque juntou com os campos do pai dele lá também no Uruguai, né? Mas aqui a proximidade física foi muito grande. Já mostro para vocês, não sei se posso de saída, deixa aberto a porteira, os marcos que eram de arranque, que chamavam aqui nessa zona, que datam aí sim, do ano 1850, o registro de marca. Isso aqui é um J, que era do meu bisavô, José Teixeira Brasil. Esculpido em pedra. E aí, essa parte era enterrada, eu deixei fora para mostrar como é que fazia. Enterrava até aqui. Mas quando a marca era dos dois lados, era só o arranque e a chegada. Depois, a cada 1000 metros, uma marca esta virada para lá e a marca A do Alexandre Brasil para cá, para não ficarem gravando pedra por pedra. Ficava só de um lado, como tem ali a da Santa Silvana, a marca antiga que está na porta da minha cabanha, que era o sogro do meu avô, lá onde tu foi, na Santa Silvana. Sim. Porque aqui era o filho do campo da Santa Silvana. Então tinha o marco intermediário depois de chegada. Esse aqui era lá no cemitério, Alexandre Brasil, que era um irmão, José o outro. Porque a marca do meu avô ficou com uma prima, Vicente Teixeira Brasil, e o meu pai pegou a marca da bisavó dele, do José, que é esse J. Do Alexandre é um AB pelo lado de cá. E aí tu sabia que ali eram os campos do Alexandre e eram os campos do José, e começava depois uma letra A nos primeiros 1000 metros para cá, depois ao contrário, mas era gravado. Pode deixar aberto para eles entrar, só de um lado. Não tinha sentido, eu acho, para fazer. Isso aqui era enterrado até aqui, o que eu não fiz para verem que, tipo de um violão, pode ter resistência embaixo. Por onde é que nós vamos começar a nossa visita, tio Leonardo? Eu acho que começaria, se eu posso te contar da Mangueira, tu já filmou lá, não? Não, podemos ir lá. Era um recuo, tu vinha um recuo virado para cá, 1000 metros o recuo era virado para o lado então oeste, isso aqui é a posição leste.
Eles vinham, rinconavam os bichos ali e curavam, pegavam, trocavam. Seria um recurso. Ele viu que tinha essa estrutura, ele devia conhecer, porque ele era neto do senhor do cemitério. Ele disse, bom, lá eu tenho um galpão de pedra do posto, tenho água e tenho um recuo, eu já tenho uma mangueira. Porque todos os inventários dizem que era mangueira de pedra, formato de U com frente de arame. Não tinha porque não fechar a frente, é porque não eram propriamente usadas como mangueira de recolhida. As mangueiras eram redondas. Eram recuos que sempre, se tu vê a posição do galpão de pedra depois para filmar, ele é reto para cá, ele não tem nada a ver com a casa. Isso para mim era da Estância Velha do cemitério, lá onde eu já estivesse, né? Sei. Era de lá. Mas ele sabia que isso existia, tinha água, tinha uma mangueira e tinha um galpão. Porque ele morou primeiramente em 2 ranchos de barro até construir a casa. Quando ele construiu a casa, e bom, aí ele... Tem uma foto que o Edgar tem que ver a ponta dos ranchos, quando ele chegou do Uruguai. Do Arroio Queiguai Chico. Por isso que eu digo, esse mangueirão de pedras não construiriam pela época que vieram para cá, quase no ano 1880 e pouco. Isso aí já tinha. Eles aproveitaram e fizeram. Fizeram a frente. Ele até era mais avançado aqui no pé, ó. Eu que recuei por causa da umidade, começou a afundar as pontas. Para preservar. E também não tinha esse brete que eu fiz para manejo de aqui. Era só mangueira. Cansei de ver também, usavam muito aqui para laçar poço, assim, para domar cavalo de 5, 6 anos. O capataz do meu pai, o piano machado colar, e domava assim, né? Laçava aqui, outros de 6, 7 cavalos adultos. Então, se tu vê para a estrutura de cima, é nitidamente um recuo, porque ela nem era tão grande como mangueira para botar 500, 600 vezes. O cara vinha campeando lá da estância do cemitério, você tem um abichado ali, recua aí, nossa, fica bem mais prático e mais fácil. Assim, Faz de sentido, longe, né? faz sentido, né? Sim, às vezes. Não, mas é assim no Uruguai, eles me mostraram, é todo assim. Não há possibilidade. O senhor que conserva aqui para mim me disse que há 2 tipos de mangueira. Um é esse que não é pedra sentada, isso é de encher no meio. Tu levanta 2 paredes e vai enchendo de pedra pequena, miúda. Ele me disse. Pedra sentada é como é mais ou menos isso aqui, quando tu pode fazer. Outras guarnições, eles levantam o lado e enchem com pedra miúda. Na calçar, quando vem temporal, essa pedra miúda vai caindo, ó, e vai se colocando embaixo da pedra grande. Essa é a ideia. Que hoje é usada, é uso para cavalo. Agora tu vê que não tinha as mangueiras no Uruguai e aqui mesmo. Ali onde tinha esse senhor que comprou da minha prima, mangueira redonda. Aí sim, mangueiras, inclusive tinha aqueles drenos embaixo para saída de água. Só que para mim era cerca, só que os caras faziam um recuo para manejo. Facilitava tremendamente o manejo do cara. Tio Leonardo, estamos falando de uma mangueira que pode ter 150 anos. Ah, bem mais. Mais? Para mim, bem mais. Quase 150 anos vai ter a casa. A casa. Já tem 130 e pouco. Ah, bem mais. Ah, pode botar mais. No meu entender é bem mais. 200 anos. Talvez por aí como é a Santa Silvana, porque isso era a estrutura que existia. Como eles disseram que lá era um posto. Isso já era do tempo missioneiro. Não tinha como os caras virem do Queiguai, construir casa e levantar mangueira. Baixa, tu já não tinha nem a mão de obra suficiente para esse serviço. Isso estava pronto e disse, como eu estou aproveitando. Tá pronto. Ali onde tu vê aquelas tábuas ali, aquela era a porteira de saída, e lá a porteira de entrada. Evidentemente que aquelas tábuas era muito maior a porteira, que hoje eu não preciso mais estrutura, que eu peguei pronto, como o galpão de pedra que tu vai ver, e eu não me animo a tirar o galpão de pedra de lá, é uma relíquia. Claro. Mas isso, e todo ele lá, uma coisa era a quincha, que hoje eu tive que botar eternite pela falta de gente que faça a quincha. Ele era todo de barro. E uma parte externa eu tive que botar um pouco de cimento entre as pedras por um motivo. E cheguei um dia e vi uma parede dele disparando para dentro da mangueira de ouvido. Aí eu trouxe o senhor aí, o cara disse, não, isso não é nada. Porque a quincha, a água cai leve e suavemente sobre a eternite, ela cai e tira a terra. Aí ele fez um avanço para a eternite no beiral, não vai ficar sem parede, porque a terra não aguentava, a força dos temporais. Isso tudo tinha ciência para construir. A quincha não tinha problema, a água não agarrava força. Né? Tio Leonardo, eu acho que antes de nós ir na casa,
Vamos no galpão então. Vamos por aqui. Aqui tá a chave ali, mas passamos aranha. Deixa eu ver. Meio por longe quase tem um barrinho ali. A gente tem aqui essa certa, ou mito, ou lenda, ou pode sim ser verdade, de que essas araucárias justamente marcavam os pontos de referência dentro desse complexo missioneiro. É, porque os padres jesuítas tinham... Eu conheci lá no Japeju, onde morou o João São Martin, nasceu, um mapa que se chama Rota Transoceânica. Saía das missões jesuíticas do Peru, Paraguai, entrava na Argentina, Brasil e vinha sair no Passo das Palmas, com a palavra Bagé, como o meu pai teve caminhonete, emplacamento, com J ainda, J, na origem indígena, ensinando os padres a pegar a coxilha da Bolena e sair em Rio Grande ou Montevidéu, porque sempre a Espanha, através de Buenos Aires, era mais rígida com os missioneiros, porque se achavam que o Império já tinham tirado a Companhia de Jesus dessa zona. E os padres usavam o pinheiro e o umbu, que são árvores que são arrenas, e o gaúcho dava a passada. Tinha daqui onde é que tem outro pinheiro dele, lá na Santa Silvana. O cara sabia que a rota que ele tinha que tomar para Bagé era essa. Sim, então o senhor realmente acha que eles eram marcadores de caminho? Porque aqui tu tá bem nascente do Arroio das Palmas, que é ali, naquela primeira árvore, não. Lá onde está atrás do grado, a primeira árvore que tu enxerga é a nascente do Arroio das Palmas. Ali nasce as palmas, que corre para o rio Camaquã. É isso, Santana. Galpão, essa estrutura aqui que está vendo, que já não é muito usada, porque já estou levando as mangueiras para um lugar mais plano, era onde ficava. Tu vai ver ali anotado por esquiladores, quando tiveram aí. As ovelhas ficavam aqui, tinha uma aba de quincha, para elas não pegarem sereno, depois largava para essa mangueira de baixo. Tá? Aqui era uma estrutura para ovelha. Para ovelha. Coberto. Inclusive esse embarcador tem uma marca que é lá dos Tavares. Aqui, essa aqui, eu não sei de quem é. Se eu comprei, tinha essa marca, eu deixei. Essa marca aqui é a primeira marca registrada no Rio Grande do Sul. Isso. Registrada foi de propriedade do Joca Tavares. Então tá. Mas eu comprei o embarcador daquele. Primeira marca registrada no Rio Grande do Sul da estância Cerro Alegre, família Tavares. Não escreveu, eu estive aqui, eu vi, esse cara matava o ano, 87, não sei. Geralmente esquiladores, né? Geralmente esquiladores. Essa estrutura por dentro tu vê bem que era barro, só que com a retirada da quincha, por fora tu tem que botar um pouco de cimento, senão ela come isso aqui. Barro muito antigo. Não sei se tu entendeu. Sim. Aí que eu tive que botar essa aba maior desse coisa novo, porque a quincha tu não encontrava mais quem fizesse. Sim. Não encontra. Eu tenho até no campo a palha, mas tu não encontra quem trabalha. Esquilava essa pedra, ficava, parecia que tinham botado verniz da suarga das ovelhas. Ali o embarcador ficava na rua, por esse lado, aí o cara gritava ali a cancheira, e as ovelhas saíam nessa porta, porque lá ficava as culas, saiu aqui. Isso ficava da suarda como se tivessem passado de cera. Porque é a suarda também, uma beleza. Uma beleza. Hoje eu conservo, sempre limpinho, cuidadinho. Tem duas gaiotas aí de reposição, duas carrocinhas, tem uma de uso que está no serviço, tem mais duas de reposição. Que eu acho que tem que botar um pouco a turma a cavalo, né? Só trator não dá. A turma tem que encilhar. Tem que encilhar. A turma tem que encilhar, tu entendeu? Entendemos. Então lá tem a outra gaiota que é de uso corrente, lá, tá? Que é de puxar lixo, levar alguma trama para o campo. Aí nós vamos entrar aqui. Passe aqui toda essa pedra dos passos aí, do Passo das Palmas, aí embaixo. O Passo das Palmas dentro do meu campo. Passo das Palmas verdadeiro é lá no asfalto. 1889. Tá, e aqui não. Aqui que é 89, começa daqui para lá. Esta frente aqui não, que foi feita em 30. O muro, isso aqui era o muro antigo. Que eram portões, pátio espanhol, quarto com quarto. Porque Sim. Se tu olhares aqui, tudo é portalado, olha aqui, ó. Madeira de lei, a portalada com a tinta original, que eu não quis tirar, e as janelas, que davam ou para o pátio interno, vem cá ver, junto com Sim. Os tijolos, com tudo. E aí aí tinham portas, ó, que a minha mãe fechou, porque achou que a privacidade ficava feia, de um quarto para o outro, fechava aqui,
E aqui tinha uma tranca que eu tirei de madeira e pá. E tu ficava aqui dentro, só que o carro morria aqui dentro. Não, aí esses baús eram na rua. Esse tipo de baú e tem outro com são originais da casa. E sentavam no pátio aí de noite. Sim. Eu perguntei para ele como é que fazia o aquecimento, se não tinha, vamos saber. Fogareiro de brasa. Não tinha lareira? Fogareiro de brasa para dentro da casa. Aí aqui, ó, onde é mais gasto o piso, era o chamado comedor da estância. Eu almocei aqui, meu pai, todo mundo. Só que eu achei que era um despropósito. Na época atual, perder uma peça desse tamanho, que tu vai entrar e fazer aqui as portas. Tu vê que é mais gasto, a pessoa transitava muito mais. Entravam para comer, visitas e tudo. Tio, vamos fazer um quarto para mim e para minha esposa. Como diz essa prima aqui do livro, uma suíte. De que não chegamos a isso. E aqui eu fiz um banheiro e quarto, tudo isso era um comedor só. Comedor só. E lá naquela parede, onde é o banheiro, era a louça. Tu entrava dentro do armário. Uma porta com tela, tu entrava dentro, tinha a louça, do outro lado era goiabada, aquelas coisas que fazia, ficava tudo nas prateleiras, a pessoa entrava dentro do armário, isso aqui era o comedor. Era uma mesa de 16 lugares, com os pés de bronze e tudo, de abrir no meio, porque meu pai entendeu assim, como ele ia ficar com a casa, cada irmão era para levar um negócio. Porque, então levaram a mesa, o outro levou a mobília, porque ele achou que não tinha direito. Aqui, ó, mais uma coisa que eu quero mostrar para ele, que é muito interessante. Quando eu pego isso aqui, Cacai, porque esses aqui tudo é original da estância, usado. Mas eu pego isso aqui, que era um castiçal que estava todo demolido, e levo ali naquele rapaz, que é pai daquele que tem o pai dele era um espanhol que recuperou. Aí quando ele me entregou, eu disse, eu vou lhe mostrar uma coisa, isso aqui não era castiçal, hein? Não era, tá aqui. Não, era, mas era aqui, ó. Isso aqui era um centro de mesa que devia ter um prato para ocasiões muito festivas. Tu tira aqui, bota o prato... Era um prato de doces, finos, para as ocasiões festivas. Eu já estava usando como castiçal, eu recuperei. Esses eram lampiões assim, mais antigos, da minha avó, esse aqui, não sei de quê. Era isso. Sincero original, temos que ver. Né? Tudo aqui é da estância, tudo isso aqui é original. Tem nada que não seja. Lá está o outro baú ainda, bem recuperado, que é de roupa. Este é o sincero de bronze original, onde entrava... Esse badalo não é, foi o que eu botei, não tinha mais o badalo. E aqui para mim era um tento aqui. Era de bronze, porque se botava em vacuno e o boi entrava e saía. Nem ficava, trazia o gás de chucro. Tio Leonardo. Fale. Vou pegar com cuidado. Pode. Tá, essa marca é o seguinte, a marca original da estância, tu teria que filmar depois lá, ó. Aquele J, que é a mais antiga, essa marca é o seguinte. Os cavalos crioulos, quando começaram a botar no pedigree a marca, eu usava aquela marca. Aí eles me responderam que a marca não estava no meu nome. Não está no nome do meu pai é vivo. Não, mas o senhor tem que ter uma marca sua. Desmanchando uma portalada, para botar uma porta nova num quarto da rua, tinha um jugo de boi que os caras tiraram assim, lixaram para ficar plano, para a porta fechar, e por cima, essa marca no meio do jugo de boi. 2S. E eu perguntei meu pai, que marca é essa? Pai, isso era 2 irmãos meus, o Atílio e o Xandeco, que criavam um cavalo para vender. Criavam um cavalo e revendiam um cavalo. Pô, mas que marca campeira, não fecha não. Era a chamada marca 2 sócios, porque eles eram irmãos e eram sócios, 2 sócios. Aí eu fui no registro, não tinha mais e tal, e eu vou te mostrar mais uma coisa, e aí eu registrei para mim. Bom, mandei fazer uns chaveirinhos de tábua e tal, e conversando com esta tia que me contou dos baús, eu registrei a marca do tio Atílio, que era irmão do meu pai, para nós, que é uma pessoa que eu nem conheci só por fora. Tu é louco, tu vai te incomodar essa marca não? Como não é minha? Não tem ninguém marcando com a marca, tia Milim. Mas a família vai ver nas exposições do cavalo, vamos ficar chateados. Peguei a minha esposa, saí e disse, vamos lá na casa da mulher dele, que era viva, o Baldina, 94 anos. Fomos na Ubaldina, ali perto do museu. Cheguei lá, ela estava com as 2 filhas, era de tarde. Aí ela pediu um vinho, e elas piscaram o olho e trouxeram um suco de uva. Deram para a Cuca, ela tomou aquele golaço e disse, não se faz aqueles vinhos como antigamente, essas porcaria fraquinhas. Aí elas só disseram, não ficamos contentes
como nós vamos te dar a original em bronze do Uruguai que estava indo para a universidade, ali para o Camp. Mas já que tu registrou, tu vai ficar com a marca do papai. Tu marcava 10 vezes com isso aqui. Isso é bronze puro. E o cabo, e foi usado, o cabo está queimado. Aí me deram a marca original que marcava no Uruguai. Aí o que eu fiz com essa marca? Não me animei nem a marcar, como não me animo a tocar num livro sobre a família Colares, que me emprestou, e são relíquias. Aí quem que eu chamei? O Leozinho Dias. Vocês já ouviram falar no Leozinho. Leozinho, escolhe uma potranca aí, eu vou marcar. Escolheu uma moura, marcou. Aí me entregou a marca, eu guardei aqui. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Leonardo, uma marca é uma marca, né? Tem uma tradição. Uma marca numa moura é uma marca. Num cavalo moura ela tem outra conotação, né? Então tá, eu fiquei. Aquela marca de Jota é bem mais antiga que essa do meu pai. Essa é, eu calculo do 1880, 1870, primeiro. Isso aqui foi encontrado lá no Galpão de Pedra. Essas chaves, este coisa. Ali estão os fogareiros, que era um dos fogareiros que usavam dentro dos quartos. Inclusive, eu vou te mostrar uma foto chamada Mãe Preta, que era uma escrava que ficou, que aquecia nesse fogareiro água e servia para cada um. O mate, e dizendo que tinha que ser sempre chiado, nunca fervido. E aqui ainda tem a marca original. Aí tem 2 plantas de divisão diária, mas aí já é da divisão da extensão. Leonardo, antes de nós... Espera, Bruno. Essa é a marca mais antiga, que era da meu bisavô, tocou para minha bisavó, e que era do meu pai. Hoje está registrado o meu nome, mas eu não marco com ela. Vou deixar para meus filhos. Que o que eu acho muito interessante, essa moça tirou e levou para ela por curiosidade, essa que veio aí, que se tu pegar esse sino, e essa beirada parece aquelas casas de colônia do Sacramento. Os pés direitos eram baixos, porque tu não tinha como fazer muito. Para fazer uma casa dessa, tu não ia fazer com muito tijolo, não tinha. Tinha que fazer o tijolo, fazer o barro, fazer a lajota, era difícil. Mas as telhas eram feitas pelos escravos na perna, isso era um trabalhão do cão, né? Então essas eram mais baixas. Quando vieram aqui medir a área, as coisas de gel, eu perguntei quanto poderia valer essa casa. Cadê uns 25 mil? O senhor está louco. Não tem valor para o senhor sentimental, não tem nem pé direito para o cara entrar na casa. Eu acho que isso aí não entra um trator, o que o senhor acha tão lindo aí? Era isso aí. Na verdade, antes desses sinos que vieram, um de Buenos Aires, outro do Uruguai, o que tinha mesmo era na porta da cozinha da rua, que eu vou te mostrar, um ferro, assim, cravado na parede, com um arado, a lâmina de um arado velho e um ferro para bater. Era bater o ferro mesmo, assim que chamava os peão meio-dia. Isso eu cansei de ver. Isso era um quarto de família. Quarto. Era ferro mesmo. Tanto que no buraco do ferro que eu tirei a luz. Só que eu fiz uma despensa, também era quarto. Tudo era quarto. E aqui era a cozinha da rua que tu leva direto lá para dentro onde tu viu o piso. Daqui tu saía para lá, por isso que aquele piso é todo assim. Aqui tinha o forno de pão dentro da cozinha, que nós tiramos, porque era um calor infernal, as pessoas não conseguiam nem dormir. E os portões eram de madeira grande com uma janelinha de abrir, para ver quem chegava na rua. Bueno, uma das partes que mais me agradam aqui da Estância Pedreira é o galpão, então nós vamos lá conhecer. Vamos passar lá. O galpão está no alinhamento da Casa Velha, logicamente, né? O galpão não está. Tu vê que essa porta desse quarto da esquina já era saída para a rua direto. Sim. Aqui era o galpão, isso aqui era piso de terra e o fogo era no chão, não tinha lareira. Isso aí tudo era preto, eu mudei essas vigas que já estavam se desmanchando, eram de vidro. E toda ela era preta já, sabe? E eu fui desmanchando e fazendo novo, porque tem que manter também, né? Hoje tu não consegue manter, principalmente a gente que não tem tanta posse do jeito que era antigamente. Aí tu tinha aqui ó, uma dependência de empregado, quer filmar aí, pode abrir, não tem problema. Mais alta, com piso, banheiro dos empregados. E aqui tinha o quarto do capataz. Só um minuto, Leonardo. Tem coisa nas estâncias que a gente só se encontra nesse lugar, né? Esse banquinho aqui. Esse banquinho é um banco de corticeira, que é leve, né? E que a gente usa, por exemplo, tem a marca da associação, que os técnicos esfriam, né? Querem botar no alto, a minha, que alguém marcou alguma coisa. Isso não é programado para ser assim, os caras não tem como evitar. Esse é corticeira, os caras aliviando. Essas bancas são de pinheiro.
Aqui, ó, vou mostrar ele. Isso aqui, ó. Vou mostrar esse banco. Tá, e esse furo aqui, É banco, hein? esse furo era um pequeno moinho, que tu sentava assim, ó, pela frente do moinho, botava o milho e atirava com o pé para baixo para as galinhas não roubar dos pintos. Um vinho, Bruno? A hora do brinde? E aí? Vamos tomar onde esse vinho? Catar aqui alguma coisa? Deve de ter um copo aqui, né, tia? Ah, não! Ah, não! Ó quem veio! Ó quem veio! Tomar um vinho, Hora da Boia tem patrocínio Agrocostaneira e Clínica Veterinária Pampa. Vamos lá. Salud. Aqui nós estamos com assado. Como é que é seu nome? É Nunes. Seu Nunes? E aí, seu Nunes, o que tem uma ideia? Temos um quarto inteiro, um quarto aberto, e aí tem uma capa de filé, viu? Fran, tu é criado aqui, né? E em algum momento da tua vida tu despertou para escrever sobre esse lugar, sobre o teu cotidiano, sobre a vida do gaúcho. Então eu queria te fazer uma pergunta. O que significa para ti esse lugar? É uma pergunta, ela é, ao mesmo tempo que ela é muito ampla, porque ela significa o infinito todo, significa a minha vida, significa tudo. Resume, ao mesmo tempo, é simples porque resume o meu pensamento. Do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, desde criança, eu sempre pensei na Estância da Pedreira, nas Palmas, nesse rincão. Existem inúmeros outros rincões lindos, alguns eu conheço, outros eu já ouvi falar, e eu tenho certeza que todos eles são especiais para quem é daquele lugar. O meu lugar é esse daqui. As pessoas que viveram aqui, que algumas eu não conheci, eu não tenho nem a imagem delas, mas eu penso como elas foram, em cada lugar que a gente passa, que a gente anda, onde tem um sinal de tapera, onde tem um rodeio antigo, um parador antigo de gado, um coxo quebrado, uma árvore solita com um ninho humilde, um titirrinha, alguma coisa assim, despertam sentimentos puros de que eu sou daqui. Esse é o meu lugar e as pessoas que passaram aqui, que usaram o barro daqui para fazer os seus ranchos, são as pessoas que eu ando buscando. Por mais que a vida vai para frente, o sentimento parece que ele vai rastreando esses sinais dessas pessoas que passaram por aqui. Algumas, muitas delas, nesses séculos, já dá para falar no plural que a minha família está aqui, são parentes, e outras não. E talvez essas até me encantam mais. Essas que eu não sei quem foram, mas que sentiram por esse lugar a mesma coisa que eu sinto. Bom, a Proseando, que é um verso que tem melodia, um verso meu que tem melodia do meu companheiro de composição, Kiko Goulart, que é cantada já há alguns anos pelo Quarteto Coração de Potro,
ela menciona 3 personagens. Seu João de Deus, finado Seu João de Deus, o Amaro Pinheiro e o Luiz Enir Goulart. Luiz Enir que domou esse cavalo lubuno e tantos outros aqui da Pedreira. O Seu João, que trabalhou muitos anos em estâncias daqui, e o Amaro Pinheiro, que trabalhou anos e anos e anos e ainda nos acompanha hoje em dia aqui na Estância da Pedreira, uma pessoa que eu conheci nas festas campeiras aqui da região, um homem gaúcho autêntico, que eu convivi e aprendi e aprendo até hoje, durante muito tempo ia aprendendo muita coisa, de andar camperiando com ele. Eu tenho essas conversas gravadas até hoje na minha memória, de andar camperiando, de andar vendo a imagem dele contra o céu desse rincão e colhendo a experiência de vida dele para fazer não só esse verso da Proseando e tantos outros. Tanto versos que eu cito ele, por exemplo, o Amaro, Norico e Leco, parceria com o André Teixeira, como versos às vezes, como Caminho de Sempre, também com o André Teixeira, que às vezes o nome dele não é mencionado, mas ele é aquele gaúcho. Ele é aquele gaúcho que vem conversando com o Perrito Tigrado, porque esse é o gaúcho que me ensinou muita coisa. Esse é o gaúcho que eu encontrei nos versos do Aureliano de Figueiredo Pinto, nos versos do Osíris, nos versos do Fernando Silva Valdez, nos versos do Jaime Caetano Brau, nos versos do seu Edilberto Teixeira, do Heron Vaz Matos, de inúmeros outros poetas que eu tenho como referência. Eles tiveram os seus gaúchos que eles cantaram. E esse homem, um homem simples, um homem humilde, se ele escrevesse, se ele fizesse verso, que conhecimento, experiência e sensibilidade não falta para ele, eu nem precisaria escrever, porque são as histórias, principalmente as histórias dele, que eu registro e espero seguir fazendo isso. O terceiro episódio do nosso programa Na Estrada tem uma participação especial. Quem será essa participação? Na divisa das estâncias se encontra a peonada, numa manhã de verão. De um lado o negro João, que está curando o terneiro, do outro Luiz e o Pinheiro, que estão trocando o moirão. Comentam de recolutas, de capões e vaquilhonas, que estão de fato atrasadas. Não sobra tempo pra nada, logo que aperta o verão, tem banho e inseminação, pesos de ovelha bichada. E no mas que Deus ajude, pois pra tudo tem remédio, na esperança dessa gente humilde, franca e valente, vão disfarçando o cansaço, com fé e força no braço, debaixo desse sol quente. E o tempo, será que chove? Corre a prosa costumeira com as mesmas indagações. Recordam outros verões, falam da seca que é bruta, falsas promessas de chuva contrariando as armações. Concordam em muitas coisas, planejam festas campeiras, na coxilha e no apertado. Um vai levar o gateado pra experimentar como sai, e pras carreiras o que há é uma lacara e um tostado. Aroma de pito novo que se fechou no descanso, que renova e dá vigor. Um zaino num suador fica pastando de freio, e na sombra um ovelheiro que se esquiva do calor.
charlando esquecem o tempo, e se pudessem proseavam por esta manhã inteira, do estrago da cruzeira que matou a colorada, ou sobre a potra bragada que corcoviou quinta-feira. E no mas que Deus ajude, pois pra tudo tem remédio, na esperança dessa gente humilde, franca e valente, vão disfarçando o cansaço, com fé e força no braço, debaixo desse sol quente. Redonda e inoportuna por la tormenta cerrada, al oír la relinchada rompe un nubarro la luna. Todo duerme, pero una inesperada invasión de gauchos en dispersión que a la campaña estremece, emerge como si fuese la vanguardia de un malón. Anda gente misteriosa rejuntando caballadas, se comentan las ranchadas y en la solitaria choza todo duerme y reposa sobre la llanura yerta. Desgrana el chajazo alerta chapaleando luna y lodo. Entonces sí, todo lo que dormía despierta. Relincha un potro salvaje por el rumor conmovido, como un clavideño erguido sobre un pezón del paisaje. Áureo su fino pelaje, marfileña su crinera, desparrama la carrera en la sonora llanada, donde inquieta una manada, ebrio en relincho la espera, y como una marejada la correntada crinuda se incrusta en la noche muda por el tropel desvelada. Bueno, depois de assistirmos a esse espetáculo, nós nos despedimos aqui das Palmas, de Bagé, desse terceiro episódio do Na Estrada, com a certeza de que ainda temos muitos lugares para visitar, muitas pessoas para conhecer e muitas histórias para contar. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado.